Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá pessoal, seguindo nossas aulas em Sociologia, hoje vamos adentrar um pouquinho mais nessa ideia da globalização e tentar entender o início disso, como começou, né, o que alguns pensadores sociólogos falam a respeito disso, como que a gente pode entender melhor a globalização na nossa vida diária. Tem impactos positivos, tem impactos negativos, mas em especial neste momento que a gente vive de isolamento social, como que a globalização econômica pode interferir no nosso dia a dia, no nosso processo de escolhas futuras, né? Em especial da, da nossa parte profissional, né? A profissão que a gente vai escolher para o futuro, se isso vai causar algum impacto, né, nessa nossa escolha, nessa nossa maneira de ser no futuro. Então, a globalização econômica, ela começa também a partir da ideia dos blocos comuns que foram criados, né, a partir de um determinado momento, tentando reparar algumas ideias interessantes, sobretudo, por exemplo, ultrapassar barreiras, né? Não termos mais fronteiras, por exemplo. Então, nós podemos ter como ideia neste momento o Mercosul, aqui, né, formado pelos países da América do Sul e alguns outros da América Latina, e o Bloco Comum Europeu, né? Tem a ALCA também, num determinado momento esteve muito em alta, né? Estados Unidos, Canadá, e México, se eu não estou enganado. Sobretudo aí no mercado europeu, né, inclusive criou-se um parlamento europeu, né, onde se tem pessoas, delegados, entre aspas, escolhidos em cada país que faz parte desse bloco e que ele tem uma representatividade no parlamento europeu para tomar algumas decisões que sejam interessantes enquanto mercado comum, né? Então, se a gente tiver bem presente para nós, nós vamos lembrar que quem tem, por exemplo, um passaporte alemão pode circular pela Europa, né? Como um cidadão comum. Então, aquele que vive na Itália, por exemplo, ele pode circular e se movimentar em todos os países que fazem parte do bloco comum europeu, sem necessidade de um visto ou de um passe, né? Para poder circular, entrar e sair a hora que ele quiser. Então, dentro dessa ideia da globalização econômica, tem uma pergunta bastante pertinente no nosso material que diz assim: será que são os estados nacionais que vão desaparecer ou será o fim da própria União Europeia? Então, essa pergunta também vem com a ideia do Reino Unido, por exemplo, ter feito lá a votação, né? E fizeram o Brexit, né? Que foi a saída do mercado comum europeu. Então, eles não fazem mais parte desse bloco por várias razões que eles acharam interessante, colocaram uma população e a população votou então pela saída. Então deixa de fazer parte, né? Então deixa de usar uma moeda comum, deixa de usar alguns critérios, né, comum que eles tinham, como essa própria citação que eu já fiz do passaporte, do cidadão europeu, né? Deixa de fazer uso, não tem mais validade. Partindo daí, nós lembrarmos lá da Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, né, com a devastação que tivemos, né, teve muitas conversas, muito apoio, então, de vários países, em especial aí na Europa, para que ajudasse os seus países irmãos a fazer a reconstrução. Na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra tomaram um pouco à frente essa ideia e passaram a oferecer ajuda, né, a partir de uma conversa, de uma reunião que eles fizeram, e ajudar então aqueles países da Europa que foram, e alguns da Ásia também, como o Japão, que foram devastados pela Guerra Mundial. Aí nesse ponto, né, nessa questão da globalização econômica, Estados Unidos sai na frente, porque esse país não teve
as suas fábricas, né, a sua indústria local, nacional, ela não foi devastada pela guerra como Inglaterra, Itália, Alemanha, França, que tiveram danos pela destruição da guerra muito maiores do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estava um pouco adiante desses países e ele pôde oferecer essa ajuda e a partir daí ele também pôde consolidar a sua força em todo o mundo neste caso, como uma liderança global. Destacamos aqui então que a partir desta reunião, onde foi chamada de Acordos de Bretton Woods, em 1944, onde o dólar passa a ser a moeda internacional para se fechar contratos de negócios, né? Então todos os negócios passaram a ser feitos em dólares. E isso valorizou um pouco mais os Estados Unidos, né? Deu um pouco mais de força, um pouco mais de ganho político também no mundo todo. Então, alguns detalhes da globalização, né, mundial, econômica, e que traz alguns detalhes lá embaixo ainda do nosso conteúdo, como assim, ó, uma criação de 3 importantes instituições internacionais, que é o BIRD, o FMI e o GATT, que mais tarde virou a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 1995. Então, a globalização econômica, ela nos traz muitos benefícios, porém também nos traz algumas consequências negativas, né? Se nós pensarmos em toda essa ideia de trabalho, nós podemos, claro, comprar um produto da onde a gente quiser hoje no mundo, mais barato, né? Fazendo a concorrência de preços e serviços. Porém, esta concorrência, essa liberdade da gente ultrapassar as fronteiras, nos traz algumas consequências negativas, porque a indústria acaba sempre se movimentando para a compra de matéria-prima e industrialização nos países, claro, mais baratos, onde elas possam ter um lucro maior. E isso às vezes trazem desvantagens enquanto a emprego e trabalho para algumas economias. Então vamos pensar um pouco nisso, né? Leia lá o nosso conteúdo no material, dá uma olhada nessa ideia da globalização econômica e procurar linkar essa teoria com a nossa realidade atual, o isolamento social, né? Até onde isso é benéfico, se está trazendo algum impacto positivo ou negativo para o nosso dia a dia. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e em caso de dúvida não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!